Bom dia, sou Helder Arce, gerente de auditoria escolar da Secretaria. Trago aqui também os cordiais cumprimentos do nosso secretário, Luiz Fabian, do nosso secretário adjunto pedagógico, professor Raimundo Barradas, e do nosso diretor do Departamento de Gestão Escolar, professor Júlio César Meireles de Freitas. Nesse momento em que nós damos continuidade às ações de suporte e apoio às escolas para esse plano de retorno às atividades presenciais. Quero dizer que para vocês que nesse momento nós vamos tratar, vamos orientar sobre os procedimentos que nós, da Secretaria, lá da Secretaria da Escola, precisamos realizar para fazer o lançamento das notas que foram atribuídas pelos professores para o primeiro bimestre no CIGEAN, tá? Então, peço que vocês fiquem atentos a essa temática e que, no momento oportuno, façam as perguntas de vocês através do chat, quando acharem que a pergunta de vocês é realmente pertinente ao assunto que será tratado a partir de agora. Por que se faz necessário ter esse momento de orientação? Por que se faz necessário falarmos sobre os procedimentos que as escolas, principalmente que a equipe da Secretaria da Escola, deve executar para registrar as notas que foram entregues nas fichas cumulativas no CIGEAN? Porque sabemos que desde 2014 e 2015, esse procedimento ele era executado através do Diário Digital aqui na capital. Então, desde essa época, 2014 e 2015, que as escolas não utilizam mais o CIGEAN para fazer o lançamento das notas. Então, viu-se aí a necessidade de reforçar, de tratar, de ter esse momento de conversa com vocês para passar alguns procedimentos, algumas coisas que talvez já tivessem caído aí no esquecimento, para que sejam executadas as melhores práticas para que não haja nenhum tipo de dúvida quanto ao lançamento dessas notas no CIGEAN. A gente vai falar sobre os procedimentos que devem ser executados a partir do momento em que o professor entrega a sua ficha cumulativa, entrega o seu diário na Secretaria da Escola. É a partir desse momento que a gente vai passar algumas orientações para que vocês tenham o melhor caminho para o lançamento dessas notas no CIGEAN. Eu vou utilizar, nesse momento aqui, o material que nós disponibilizamos na plataforma Saber Mais. Esse material de apoio aqui que eu vou utilizar, ele já está lá na plataforma Saber Mais, e depois vocês podem acessar, está dentro do material do DGESC, tá? Dentro do material do DGESC vocês vão encontrar esse material aqui na íntegra. Eu não vou falar dele na íntegra, porque ele fala de momentos que antecedem ao lançamento de notas. Eu vou focar somente naquele momento em que o secretário recebe a aparata, a ficha cumulativa, o diário, e faz o registro de notas no CIGEAN, tudo bem? Então vamos lá para o material. Como eu falei, o material é mais completo, tá? A gente trata aqui de ações que a gente precisa estar atentos aí antes de realizar o lançamento de notas. E eu vou começar falando disso aqui. Para o lançamento de notas, é importante que todos os alunos estejam numerados no Diário Digital, tá? É importante fazer a numeração dos alunos no Diário Digital. Observem que nesse nosso exemplo, nós temos vários alunos com o número 00. Isso vai impedir que a escola faça o registro das notas. Ao tentar acessar o serviço que permite o lançamento das notas, o sistema vai retornar uma mensagem dizendo que tem alunos sem numeração. Então a escola precisa estar atenta. Todos os alunos da turma precisam estar numerados. Então olha lá. A gente vai falar sobre o lançamento de notas no CIGEAN. Eu começo fazendo uma pergunta. Qual é o serviço no CIGEAN que me permite
registrar, que me permite lançar as notas que foram atribuídas e entregues na secretaria? Bem, nosso sistema aqui de inteligência artificial já detectou que a maioria de vocês já respondeu corretamente. O nosso serviço aqui é o Lanota, ok? Então, nós não vamos utilizar Lanota Lu, nem Lanote Dia. O serviço a ser utilizado é o Lanota no Cigean. Como eu falei antes, o primeiro passo é verificar se todos os alunos estão numerados no diário. Verifique aqui que ao tentar utilizar o Lanota, o sistema me mostrou uma mensagem. Qual foi a mensagem? Verifique e corrija a numeração do diário de classe. Então, repetindo, a primeira coisa a se fazer é verificar se todos os alunos estão numerados. Aqui, exemplos de alunos sem a numeração. Aí você vai me perguntar, Helder, todos os alunos mesmos precisam estar numerados, mesmo aqueles que foram transferidos ou que tiveram matrículas canceladas? E eu vou responder, sim, todos os alunos, independente da situação, precisam estar numerados para que o serviço Lanota habilite a tela para o registro de notas no Cigean. Essa é uma tela inicial, uma tela que mostra a turma que foi selecionada para o lançamento de notas, mostra todos os componentes associados a essa turma e por aqui você verifica a quantidade de avaliações que já foi registrada. Nesse nosso exemplo, nenhuma nota foi lançada, tá? Então, quantidade de notas lançadas, 0. Quando você seleciona um componente para o lançamento de notas, o sistema vai pedir que você registre o número de aulas realizadas. Isso tem gerado muita dúvida. Eu tenho recebido muitas ligações pedindo que eu esclareça o que precisa ser lançado nesse momento. O que eu lanço lá em aulas realizadas? Então vamos lá. O professor precisa preencher, é o professor que preenche na ficha cumulativa o número de aulas previstas, ou seja, o número de aulas planejadas e o número de aulas realizadas. O número de aulas planejadas está diretamente relacionado à carga horária do componente. É exatamente aquelas aulas que estavam previstas para o componente no bimestre. Então, quando você entra no Cigean, inclusive, ele já carrega isso porque ele traz isso da matriz curricular. Já as aulas realizadas é uma informação que precisa ser alimentada. E não é a secretaria que deve preencher isso na ficha cumulativa. A secretária da escola precisa receber isso do professor já com essa informação preenchida. Então, o professor é que precisa preencher a quantidade de aulas realizadas. Então, vamos imaginar o primeiro bimestre. O que eu vou preencher como quantidade de aulas realizadas no primeiro bimestre? Todas aquelas aulas que foram realizadas até a paralisação das aulas presenciais, mais aquelas aulas que foram realizadas durante a paralisação, no período de aulas não presenciais. E o professor, ele deveria ter o controle dessas aulas porque o diário digital estava liberado para o registro do conteúdo. Então, para cada conteúdo registrado em um tempo, a gente considera como uma aula realizada. Então, esse registro das atividades não presenciais entram no cômputo das aulas realizadas para o primeiro bimestre. E aí muitas pessoas me perguntaram também, Helder, as aulas presenciais que foram efetivadas, que foram dadas, ministradas, a partir do retorno, entram no cômputo das aulas realizadas do primeiro bimestre? E aí cabe um esclarecimento. Essas aulas, por mais que tenham sido ministradas sobre o tema de revisão do primeiro e do segundo bimestre, elas são aulas do terceiro bimestre. Então, essas aulas ministradas após o retorno das atividades presenciais, elas não entram no cômputo das aulas realizadas nem do primeiro nem do segundo. Elas são aulas realizadas do terceiro bimestre, ok?
Então, após a numeração da turma, após o preenchimento de aulas planejadas e aulas realizadas, o sistema libera a tela para o lançamento de notas. Observe que você lança ao mesmo tempo a quantidade de notas e faltas, ok? Então, seleciona o aluno, digita qual foi a média do bimestre, isso aqui também depois eu vou falar com mais calma, e qual foi o total de faltas do bimestre. Isso tudo está registrado, deveria estar registrado na ficha cumulativa que o professor entrega na secretaria. A gente colocou uma orientação, até para facilitar essa questão do operacional na escola, que o ideal é que a entrega da ficha cumulativa seguinte está condicionada à entrega da ficha cumulativa anterior. Após o lançamento, todos os diários de classe e fichas cumulativas devem ser arquivadas na secretaria da escola. Isso é importante. A escola precisa manter esse material guardado, tá? Para que, se no futuro houver necessidade de uma comprovação através de um documento, é a esse material que nós vamos recorrer, ok? Então a gente vai utilizar agora um outro material que também está disponível na plataforma Saber Mais, dentro do espaço destinado ao DGESC, do material de apoio às atividades, ao retorno das atividades das aulas presenciais. Também é um material que está completo, tem um passo a passo falando sobre as datas, o período para a entrega das aparatas na secretaria e o período para o lançamento das notas no SIGIAN, ok? Tem um material que serve de orientação também para os professores, de como calcular a média final, mas é aqui que eu quero tratar com vocês, é aqui que eu quero focar. Nós trouxemos aqui, fizemos aqui uma simulação do que seria uma ficha cumulativa do primeiro bimestre entregue na secretaria. Observem que o professor ele tem um espaço destinado para o lançamento das avaliações. Ok? Então, esse espaço aqui, nesse espaço aqui, o professor lança o resultado das avaliações parciais do bimestre. Ok? Nós estamos considerando aqui um cenário 1, onde o professor lançou a nota da AV1, que foi a nota atribuída antes da paralisação, mais a nota da VA, que foi da avaliação realizada após o retorno. Ele faz o lançamento das notas parciais e ele mesmo calcula a média do período. Tá? Então, o espaço para o lançamento das notas parciais e, no final, MF, que é o espaço destinado para o lançamento das notas finais do período. Secretaria da escola deve estar atenta e trabalhar única e exclusivamente com essa informação aqui. É essa informação que deve ser registrada no SIGIAN. Nós não vamos lançar no SIGIAN médias parciais, notas das avaliações. Não, isso aqui é uma atividade do professor. Nós vamos lançar somente a média final do bimestre. É essa informação que precisa ser levada para o SIGIAN. Aqui tem um espaço aqui, nesse nosso exemplo nós não utilizamos, mas tem um espaço aqui para o total de faltas, onde o professor preenche aqui com o total de faltas. Então, quando ele entrega a ficha cumulativa, ele entrega com o resultado da média final do bimestre e o total de faltas. São essas informações que nós devemos levar para o SIGIAN, tá bom? Peço que vocês desconsiderem, não trabalhem em nenhum momento com essa nota aqui, com a nota das avaliações. Aqui um outro exemplo, onde o professor, para o primeiro bimestre, trabalhou mais de 2 avaliações. Então, ele fez 3 avaliações,
depois ele calculou a média dessas 3 avaliações, e aí somou com a nota da avaliação, da verificação da aprendizagem que foi aplicada após o retorno dos alunos, e no final calculou a média do bimestre. Entregou na secretaria. O que a secretaria precisa fazer? Qual é a informação que a secretaria vai levar para o CIGIAN? Somente a média final do bimestre. Vai lançar o consolidado, a média final e o total de faltas, independente do número de avaliações registradas no corpo da ficha cumulativa. O que vale é a coluna média final, é a nota que está registrada na coluna média final. É essa nota que precisa ser levada para o CIGIAN. Aqui tem um outro exemplo, onde o professor não fez nenhuma atividade antes da paralisação, fez somente uma avaliação após o retorno das atividades presenciais e considerou essa nota como média final. Então, mais uma vez, olhar para essa coluna, média final do bimestre, e lançar os resultados, essas notas, no CIGIAN. Para o segundo bimestre, nós vamos encontrar os mesmos cenários. O professor vai fazer o lançamento das atividades, das notas, das atividades, das avaliações parciais, e vai precisar também calcular a média final do bimestre. A secretaria da escola vai lançar somente a média final do bimestre. Observe que isso aqui também não é um trabalho da secretaria, tá? Não é a secretaria que tem que calcular essa média e preencher na ficha cumulativa. O professor deve entregar a ficha cumulativa com todas essas informações, inclusive o cálculo da média final, que antes era calculado de forma automática pelo diário digital e agora não. Agora ele passa a ser calculado de forma manual, como era feito até antes do diário digital, naqueles livrinhos, no nosso diário físico, né, no nosso diário formato livro. Isso aqui era o que deveria estar antes naquela fichinha que nós chamávamos de aparata, tá bom? Então, lançamento somente da média final no CIGIAN. Aqui também aproveitar para que vocês possam orientar também da melhor forma o professor quanto ao preenchimento da ficha cumulativa. Deixa eu voltar aqui para uma do primeiro bimestre. Nesse primeiro momento, o professor recebeu da secretaria da escola, deveria ter recebido da secretaria da escola, o diário, tá? O diário físico do terceiro bimestre, para o registro das aulas realizadas a partir do retorno das atividades não presenciais. Como eu falei antes, todas essas aulas realizadas a partir do retorno, elas devem ser lançadas primeiramente no terceiro bimestre, óbvio, e depois, na sequência, no quarto bimestre. Então, ele recebe o diário físico do terceiro bimestre. E junto com o diário físico do terceiro bimestre, ele deveria receber também a ficha cumulativa do primeiro bimestre, a ficha cumulativa do segundo bimestre e a ficha cumulativa do terceiro bimestre. Então, repetindo, o diário é só do terceiro bimestre. A ficha cumulativa do primeiro, do segundo e do terceiro. Ele já deveria entregar agora a ficha do primeiro bimestre e daqui a uma semana a ficha do segundo bimestre. E depois, no final do terceiro bimestre, ele entregaria a ficha cumulativa do terceiro bimestre. Então, observem aqui as informações que devem constar nessa primeira ficha cumulativa, a ficha do primeiro bimestre. Então, olha lá. Observem aqui. Ficha do primeiro bimestre, mas qual o mês? Mês de agosto.
ele vai entregar o resultado do primeiro bimestre no mês de agosto. Ah, Helder, mas o primeiro bimestre terminou antes. Não importa. Ele vai entregar agora, no mês de agosto, o resultado do primeiro bimestre. Então, na hora de solicitar a ficha do primeiro bimestre, eu devo solicitá-la para o mês de agosto. Ok? Isso é importante. Então, ficha do primeiro bimestre, mês de agosto. E assim eu vou fazer também com a ficha do segundo bimestre. Segundo bimestre, aí o mês já não é agosto, já seria setembro, ok? Segundo bimestre, mês setembro. Helder, mas o segundo bimestre não encerrou lá, de acordo com o nosso calendário, o segundo bimestre não encerrou em setembro. Mas o resultado do segundo bimestre, ele só pode ser atribuído, assim como do primeiro, a partir do retorno às atividades presenciais. Então, a verificação da aprendizagem, aquela verificação que é obrigatória, ela acontece para o primeiro bimestre ainda no mês de agosto e para o segundo bimestre já no mês de setembro. Então, a ficha acumulativa do segundo bimestre deve ser impressa quando o professor encerrar as avaliações no mês de setembro. Aqui, já do quarto bimestre, o professor deve receber após o término do terceiro e a entrega será até 27/11, a data final para o lançamento da VA2. Então, a entrega deve acontecer no mês de novembro. Isso aqui também é importante que a Secretaria da Escola tenha o conhecimento, né? O sistema de pontuação, ele permanece o mesmo. A regra para recuperação paralela, conselho de classe, recuperação final, também não mudam, tá? A gente permanece com o que está disposto na Resolução 48 de 2015. Então, após o término do quarto bimestre, os alunos que ficaram na condição de recuperação final deverão fazer a recuperação e a escola deverá entregar para o professor o diário referente ao período da recuperação e a ficha acumulativa também da recuperação. Tá bom? Essa nota será lançada também no SIGIAN, que fará o cálculo da média final de acordo com o que está estabelecido na Resolução 48 de 2015. Ele vai somar a média final do bimestre mais a média da recuperação e dividir por 2. Isso não muda. Tá bom? Aqui, uma forma que nós utilizamos aqui para demonstrar como deve ser feito o preenchimento do diário em relação à frequência. Eu estou considerando aqui que uma turma que a gente está chamando do grupo A deveria ter vindo no dia 24 de agosto. Então, o professor faz o registro da frequência dessa turma no dia 24, só a metade da turma. No dia seguinte, ele vai registrar a frequência da outra metade da turma, do grupo B. Grupo A, grupo B, conforme está ilustrado aqui. É a forma de registrar a frequência dos momentos presenciais. Ele vai deixar em branco o espaço do grupo que está na atividade remota. Ok? E como é que ele vai preencher a frequência desse grupo, dessa atividade remota? Observem. O grupo que veio no dia 24, ele retornará no dia 31. Então, no dia 31, o professor faz o registro da frequência do momento presencial e
através da entrega das atividades não presenciais, ele faz o registro da frequência do dia que ficou em branco. Então, ele lança a frequência 2 vezes. Ele lança: os espaços deixados em branco no primeiro momento serão preenchidos em datas presenciais posteriores, considerando as entregas das atividades pedagógicas remotas que foram orientadas posteriormente pelo professor. Então, no segundo momento, ele vai fazer o registro do momento presencial e, mediante a entrega das atividades pedagógicas, ele vai fazer o registro do momento não presencial também. Ok? Pessoal, então, com essas informações, com essas orientações, a gente entende que a equipe da Secretaria da Escola, o secretário, o auxiliar administrativo, ele está apto a fazer o lançamento das notas bimestrais no SIGIAN, tá? Mas algumas informações, algumas observações que a gente precisa tratar aqui também. Normalmente, só o secretário tem o perfil para o lançamento das notas no SIGIAN. Isso é a condição 1, né? A primeira condição. Mas é possível que os assistentes administrativos também façam o lançamento dessas notas no SIGIAN. Se, por algum motivo, você, secretário, identificar que seu assistente administrativo do turno matutino, do turno vespertino, seja lá do turno noturno, não tem acesso ao LANOTA, peço que vocês encaminhem um e-mail à gerência de auditoria escolar, gaes@seduc.net, solicitando que esse assistente administrativo ou essa pessoa que você identificou na escola, que pode ajudar nesse momento, tenha esse perfil de acesso ao LANOTA no SIGIAN. Nós trataremos isso com a GESIM e encaminharemos uma resposta via e-mail também com o perfil de acesso já liberado para o lançamento das notas no SIGIAN. Tá? Essa é uma orientação que nós estamos passando, porque entendemos que o período para o lançamento de notas entre o primeiro e o segundo bimestre, ele é um pouco apertado. Então, a gente entende que quanto mais pessoas puderem atuar nessa atividade, melhor. Então, cabe a você, secretário, secretária, identificar quais são essas pessoas dentro da escola, dentro do ambiente da escola, que tenham esse perfil, que possa ajudar nessa tarefa. Nos indique, mande-nos um e-mail informando quais são essas pessoas, se elas têm perfil no SIGIAN ou não. Se não tiverem, a gente precisa saber da matrícula, o nome completo e a matrícula, para que a gente possa providenciar o perfil, para que essa pessoa também contribua nessa ação do lançamento de notas no SIGIAN. Ok? Eu queria deixar agora, abrir o espaço para responder questões aí. Eu sei que vocês estão bem participantes aí no chat, e aí a gente vai liberar esse momento aí para trazer algumas dúvidas e tentar esclarecer aqui com vocês. Já foi feita essa análise com os colegas professores? Essa é a primeira pergunta. Sim. Antes desse momento com vocês, secretários, nós tivemos um momento com os coordenadores distritais, com os gestores de escola, e nós também tivemos um momento da jornada pedagógica, onde todo esse material foi apresentado para os professores. Mais uma pergunta. A ficha acumulativa e os diários de frequência serão entregues para a secretaria? Não há necessidade de entregar. Eu entendo que secretaria você deveria... Acho que você está perguntando se deve ser entregue para a SEDUC, é isso? Acho que eu entendi. Não há necessidade de entregar esse material para a SEDUC. Esse material deve ser armazenado na própria escola. E os professores que já fizeram seus diários e fichas cumulativas
Por exemplo, na minha escola, as fichas foram tiradas do primeiro bimestre com o mês de abril. Então, eles terão que refazer essas fichas. Olha, o ideal é não refazer. O ideal é não refazer. A gente pode ali, de uma forma bem discreta ali, colocar um risco no mês de abril e preencher a caneta lá com o mês de agosto, tá? Até para não causar um estresse com os professores, pedindo que façam esse retrabalho, tá bom? Mas fiquem atentos para o segundo bimestre. No segundo bimestre, vocês já entregam a ficha acumulativa do segundo bimestre com o mês de setembro. Gostaria de saber como registrar a quantidade de aulas dadas em cada disciplina. Tá, nós informamos isso aqui no início, né? Quantidade de aulas dadas, quantidade de aulas realizadas. Essa informação ela deve ser preenchida pelo professor. Tá? O ideal é que o professor entregue a ficha acumulativa já com essa informação. Para o primeiro bimestre, o que deve ser considerado como aula dada? Todas aquelas aulas que foram realizadas até a paralisação das atividades presenciais, mais aquelas aulas que foram registradas no diário digital durante o período de paralisação das aulas presenciais, durante o período das aulas não presenciais. Então, o professor ele tem um controle, ele sabe quantas aulas, quantos conteúdos ele registrou no diário digital. A quantidade de conteúdos registrados é igual à quantidade de aulas dadas. Ele precisa trazer essa informação para a ficha acumulativa e entregar isso na secretaria da escola. Podemos entregar a ficha acumulativa digitada? Sim, isso fica a critério da escola. A escola é quem deve fazer essa gestão, tá? Se os professores têm essa facilidade, se os professores têm essa expertise de trabalhar com o documento numa planilha eletrônica, no Excel ou em alguma outra plataforma digital, não há problema em entregar a ficha digitada, tá? Eu só peço que vocês tenham bastante atenção quanto aos dados, principalmente a relação de alunos, porque essa relação de alunos ela é extraída da base do CIGIAN, vocês precisam mantê-las de forma fidedigna. Então, na hora de digitar, se vai digitar a relação também dos alunos da turma, é preciso que essa relação esteja exatamente igual à relação extraída do CIGIAN. Essa gestão, quanto à entrega de forma digital ou preenchida de forma manual, ela fica a cargo da gestão da escola. Vocês poderão disponibilizar esse material via e-mail para as escolas? Sim, poderemos. Como eu já disse, esse material já está disponível na plataforma Saber Mais, você acessa a qualquer momento, mas a gente também pode disponibilizar via e-mail, sem nenhum problema. Pessoal, espero ter contribuído, espero que esse momento tenha sido de bom proveito. Acredito que a maioria já domina essa questão do lançamento das notas, das fichas cumulativas entregues na secretaria direto no CIGIAN, mas a gente também precisa considerar que existe uma rotatividade dentro das secretarias das escolas, secretários, auxiliares administrativos, e a gente precisa considerar que existem muitos de vocês, que não tiveram ainda a oportunidade de executar essa atividade, né? Vocês, principalmente as pessoas que chegaram a partir de 2014, 2015 na secretaria da escola, basicamente só acompanhavam isso, monitoravam isso através do diário digital. Daí a importância desse momento, daí a importância de passar essas orientações para vocês para tentar nivelar, para tentar fazer com que todos tenham esse domínio, para fazer com que todos façam isso da melhor maneira possível. Tá? Então, mais uma pergunta. Foi passado aos professores como preencher? Sim, esse material chegou ao conhecimento dos professores durante a jornada pedagógica, tá? Durante a jornada pedagógica, os professores tiveram acesso a esse material, foram orientados quanto ao preenchimento, tanto do diário quanto da ficha acumulativa. Gostaria de saber como registrar a quantidade de aulas dadas em cada disciplina. Também já foi, inclusive, respondido aqui no momento anterior, né? A gente
a quantidade de aulas realizadas. Então vamos lá, mais uma vez. A quantidade de aulas realizadas deve ser preenchida pelo professor da disciplina, tá? Então, o professor deve entregar a ficha acumulativa já com essa informação preenchida. E como ele vai preencher a quantidade de aulas realizadas? Ele vai levar em consideração todas as aulas que foram realizadas antes da paralisação, mais os conteúdos que foram registrados no diário digital durante a paralisação, considerando que para cada conteúdo registrado ele vai considerar uma aula realizada. Então ele soma o que foi registrado antes com o que foi registrado durante a paralisação e preenche isso na ficha acumulativa. Podemos numerar a partir do último que já está no diário? Olha, você deve fazer a numeração na sequência. Você vai numerar, né? Vamos imaginar que você tem uma turma com 30 alunos. Então você já numerou do 1 ao 30. Chegou um aluno novo, então esse aluno será o 31º. A numeração dele será 31 no diário. Muito bem. Pessoal, então aqui em nome da Secretaria Adjunta Pedagógica, em nome do DGESC, da Gerência de Auditoria Escolar, eu gostaria de agradecê-los pela participação, pela presença. Gostaria de dizer que nós aqui do departamento estamos sempre à disposição, estamos remando juntos, estamos no mesmo barco, queremos e todos os dias definimos, trabalhamos estratégias que nos possibilitem encurtar essa distância entre o departamento, as ações do departamento e a escola, e gostaríamos de desejar-lhes assim sucesso, né? Gostaríamos de agradecer e dizer que estamos muito felizes até aqui com o resultado obtido. Queria finalizar com uma informação que não diz respeito a essa temática, mas eu queria passar também uma informação que eu considero ser uma informação muito legal. Nós, da Gerência de Auditoria Escolar, já recebemos as capas de processo, as tão esperadas capas de processo, né? Que há 3, 4 anos a Secretaria não entregava para as escolas. Essas capas já estão no nosso depósito. Então, nós vamos definir uma estratégia junto com as coordenadorias para poder entregar essas capas de processo, tá bom? Logo, logo, essas capas estarão chegando aí nos processos de aluno, né? Essas capas estarão chegando aí nas escolas de vocês. Não precisa mandar e-mail para a gerência solicitando a capa de processo e nem precisa vir aqui. Nós vamos, através das coordenadorias, desenhar uma estratégia que possibilite fazer com que as capas cheguem até vocês aí na escola de vocês, tá bom? Então, muito obrigado a todos, tenham todos aí uma excelente quarta-feira e uma excelente semana. Estamos à disposição, qualquer coisa entre em contato através do nosso e-mail, gaes@seducnet. Muito obrigado, foi uma satisfação enorme poder estar aqui com vocês nesse momento.